Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Se você está assistindo pela primeira vez, que você se sinta acolhido e que encontre aqui o que você procura. E aqueles que estão acompanhando o canal, que escolheram estar aqui conosco, que possamos mais uma vez compreender e aprender um pouquinho do Evangelho que o nosso Mestre nos deixou. Eu sou a Ana Luísa, colaboradora da casa, e hoje quem vai trazer o Evangelho para a gente será a Jacira Roriz, também colaboradora da casa. E o tema que a Jacira vai falar para a gente hoje é livre-arbítrio. Mas antes nós vamos fazer a leitura de uma página e em seguida a prece inicial. A página de hoje é do livro Superando a Ansiedade, psicografada por Eulália Bueno, pelo espírito Maria do Rosário Del Pilar. E o título é Tua Conduta. Arraigado ao passado, encontras atrozes dificuldades a cercear as tuas intenções de te tornar melhor. A reforma íntima necessita do teu esforço constante para se concretizar. Não queiras, ao raiar do dia, despertar num padrão evolutivo além das possibilidades de que dispões. Empenha-te em conquistar passo a passo cada degrau da escalada espiritual, que te compete percorrer sempre, munida de fé e esperança. Economiza a força que despendes constantemente em gestos encolerizados, renovando-a na prece, pensando e repensando cada ato no momento que precede a sua realização. Constrói um mundo seguro ao redor de ti, fruto de teus pensamentos e realizações, para que possas seguir adiante sem deixar pendências que te exijam o doloroso retorno. Pensa que teus atos ficarão indelevelmente gravados no éter e tua alma arrastará consigo as cicatrizes da dor ou a aura de paz que cultivaste pelo caminho. É da lei que sigas levando contigo o destino que construíste. O semeador é sempre o que promove a colheita, e a colheita é fiel à semente plantada. Embora a vida se renove a cada reencarnação, ela é a sequência exata do que foi vivido anteriormente. Segue, sem esquecer que a tua conduta de hoje ditará o teu dia de amanhã. Agora, meus amigos, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, a Maria, buscando sintonia com as energias benfazejas e amorosas da nossa amada casa da Irmã Rosa. Que os benfeitores espirituais desta bendita casa, que o nosso amado irmão e mestre Jesus estejam agora em nosso lar, derramando suas bênçãos de paz, de amor, de luz e harmonia. Que possamos nos sintonizar com essas energias benfazejas e possamos aprender com as palavras trazidas pela nossa irmã Jacira, colocando em prática no nosso dia a dia e assim fazendo escolhas acertadas com o nosso amado Mestre,
no roteiro de vida que Ele nos deixou através do seu Evangelho. Que sigamos em frente firmes, na certeza de que Ele está sempre conosco, torcendo pela nossa evolução e a nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. E agora passo a palavra para Jacira Roriz. Olá, amigos, irmã Rosa. É uma alegria estarmos aqui para compartilhar um estudo, a reflexão do tema que me foi proposto. Então, peçamos ao Senhor Jesus que nos ilumine a todos, ajudando esse momento de estudo, de envolvimento com as questões espirituais. O nosso tema de hoje é o livre-arbítrio e foi tirado do livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino da Dor, capítulo 22. Livro dos Espíritos, questões 263 a 276 e 845 a 853. E Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8 e capítulo 3. Livre-arbítrio é livre escolha, liberdade de decisão e de ação. A liberdade é a condição necessária à alma humana. Sem ela, não poderíamos construir o nosso progresso ou o nosso avanço. É, portanto, o poder que cada indivíduo tem de escolher o caminho que quer seguir. À primeira vista, a liberdade do homem sempre parece muito limitada ao círculo das fatalidades, das necessidades físicas, das condições sociais, dos interesses ou dos instintos. Mas se analisarmos a questão bem de perto, veremos que a liberdade é sempre suficiente para permitir que a nossa alma quebre o círculo das fatalidades e escape das forças opressoras. Nas primeiras fases da vida, na infância, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objetivo com os desenvolvimentos das faculdades. Estando o pensamento em concordância com o que a sua idade pede, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Na questão 845, Kardec pergunta: as predisposições íntimas que trazemos ao nascer seriam obstáculos ao exercício do nosso livre-arbítrio? E os espíritos respondem que as predisposições internas é do espírito antes de reencarnar. Conforme seja ele mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos simpáticos a essas inclinações. Porém, não há arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser humano, ou seja, têm relação mútua, têm conexão uma com a outra que aumentam à medida que vamos evoluindo. Portanto, é a responsabilidade que faz a dignidade, a moralidade do ser humano, que junto com o testemunho da consciência nos aprova ou nos censura segundo a natureza dos nossos atos. Dizem os espíritos que se nós consultássemos mais vezes a nossa consciência, muitos males nós evitaríamos. Sem liberdade, sem responsabilidade, seríamos autômatos, seríamos joguetes em meio às forças ambientes que nos cercam. A noção de moralidade é inseparável da liberdade. É importante, porém, fazermos a diferença entre liberdade e libertinagem. A liberdade, ela é responsável. A libertinagem é inconsequente, é fruto do uso errôneo da liberdade, porque demonstra irresponsabilidade que pode prejudicar não só a pessoa que a pratica, como também todas as outras pessoas envolvidas, porque na sua ação não há preocupação com as consequências do seu comportamento. A famosa frase, a liberdade de cada um termina onde começa a do outro, foi atribuída ao filósofo inglês Herbert Spencer e indica que a verdadeira liberdade respeita o próximo e os seus direitos. Não nos servirá de desculpa, então,
Aos atos reprováveis ou ilícitos, alegarmos, por exemplo, embriaguez, o uso de qualquer produto que nos tirem a lucidez ou o equilíbrio, porque foi voluntariamente que houve a opção de nos privarmos da razão. Portanto, se somos esclarecidos, somos também responsáveis pelos nossos atos. Todo espírito, por pequeno que seja o seu grau evolutivo, a lei do dever brilha como um farol através das névoas das paixões e dos interesses, porque somos filhos de Deus que nos criou para o bem. E o mal é uma criação dos homens e passageira, e tudo esse quadro melhorar quando nós só praticarmos o bem. Vemos todos os dias homens nas posições mais humildes e difíceis preferirem aceitar provações duras, ásperas, a se rebaixarem e aceitarem de cometer atos indignos. Esses homens não aparecem nas mídias, mas os espíritos nos esclarecem que eles são em um número muito maior do que podemos imaginar. A luta entre a matéria e o espírito tem precisamente como objetivo nos libertarmos cada vez mais do jugo das forças cegas. E é pouco a pouco que a inteligência e a vontade começam a predominar sobre o que aos nossos olhos parece como uma fatalidade, porque fatalidade é consequência de nossas escolhas. No passado atual, mais recente, ou no passado lá de outras reencarnações passadas. Então, as respostas aos nossos atos sempre retornarão ao nosso encontro, através de provas, que são testes, obstáculos, e expiações, que são limitações, são verdadeiras condenações em que o ser nasce, todos nós estamos mergulhados nesse processo de provas e expiações e estamos condenados a passar determinadas coisas que precisamos passar para ressarcir débitos anteriores. Quanto às provas físicas, sabemos ao encarnar das provas que vamos sofrer. E este fato pode ocorrer por escolha nossa ou imposição da lei quando o espírito não tem condição de fazer essa escolha. Nos dois casos, institui-se para nós uma fatalidade em forma de limitação ou deficiência ou limitação de todas as coisas que vão nos acontecer, mas são apenas resultados de atos passados. Então, isso é instituído para nós antes de reencarnar, mas as causas nós trazemos no nosso espírito, no nosso momento, na nossa trajetória histórica, entre várias vidas e várias reencarnações. Quanto às provas morais e às tentações, todos nós passamos por isso. Através do nosso livre-arbítrio, sempre somos senhores de ceder ou resistir. Mesmo diante de dores severas, sempre é possível, sempre podemos decidir pelo otimismo, pela fé, pelo bom ânimo que alimenta a esperança e sentirmos em nós bons pensamentos, termos posturas mentais positivas, no que a espiritualidade superior sempre nos socorre com boas mensagens, com bons ensinamentos, e sempre temos à nossa disposição, ao nosso lado, uma fonte inesgotável de luz, de entendimento, de força, de coragem, nos levando para frente e nos impulsionando. Se, ao contrário, decidimos pela revolta, pelo ressentimento, pela negatividade, pioramos o nosso quadro reencarnatório, porque teremos que repetir as lições que não foram repreendidas. Então, são as ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas que nos levam a ser bem ou mal sucedidos de acordo com o nosso caráter. Mas achamos bem mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir à sorte, ao destino, todos os insucessos que experimentamos do que a nossa própria falta. E é certo que para isso
Existe a influência dos espíritos, tanto encarnado quanto desencarnado, que algumas vezes contribuem também para os nossos insucessos. Mas também é certo que nós podemos evitar essas influências, repelindo as ideias más e aceitando as ideias boas. Aí está nossa responsabilidade em nos vigiarmos constantemente. E foi por isso que Jesus nos ensinou: orai e vigiai para não cair em tentação. Fatal no verdadeiro sentido da palavra, somente duas coisas, duas verdades. Primeiro, o instante da nossa partida para o mundo espiritual, com a morte do nosso corpo físico. Chegado a esse momento, a ele não podemos nos furtar. E segundo, a nossa evolução. Todos nós vamos evoluir, é uma fatalidade da vida, é um processo evolutivo. Temos liberdade, mas a condução é de Deus. Ele nos leva para os caminhos e nós temos de volta aquilo que construímos. Se é bom, se nos sentimos bem, nós continuamos. Se não é bom, nós temos que corrigir, nós temos que consertar. E esse é um processo que acontece com erros e acertos e aos poucos nós vamos evoluindo. Somos então co-criadores. É assim que Deus nos fez, nós somos participantes desse processo, porque nós sempre podemos escolher, decidirmos e sermos senhor de nossas decisões. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Para sermos livres, é importante e necessário querer sê-lo e nos esforçarmos para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão, da ignorância e das paixões inferiores, substituindo-as pelo império da razão sobre nós, sobre os nossos pensamentos e atitudes. Há sempre lugar para a nossa livre vontade em todos os graus de nossa evolução, nas repartições dos bens e dos maus, com ações coordenadas, sem prejuízo dos programas pré-estabelecidos que o nosso passado nos inflige. Ou seja, dentro desse processo, nós podemos mudar a rota da programação, porque se nós estamos em provação, nós podemos diminuí-la, nós podemos atenuá-la, nós podemos tornar uma expiação, depois que conhecemos a causa e percebemos, uma fonte rica de transformação interior. Por onde começar essa ação coordenada? Como começar este processo? Os psicólogos nos dizem, o psicólogo espírita Rossandro Klingen nos esclarece muito isso. Ele diz o seguinte: por onde eu já percebo, quando eu percebo que eu agi não muito bem, de acordo com o que eu queria, de acordo com aquilo que é o certo, quando eu sinto uma emoção além um pouco da medida, quando meus pensamentos estão desalinhados, não estão muito no equilíbrio, no caminho do meio, aquele que nos permite o equilíbrio das forças, quando eu já me percebo assim, este é o momento da gente observar qual foi a fonte desses pensamentos e dessas emoções, observando as nascentes dos pensamentos e dessas emoções ou das nossas atitudes, prestando atenção em nós mesmos, fazer o caminho de volta, o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando quando eu agi daquele jeito, porque eu pensei, eu falei daquela maneira que me foi desagradável, imagine para os outros. Com isso, nós vamos estudando as nossas inclinações e tendências e vamos aos poucos nos corrigindo. Porque eu não posso corrigir uma coisa que eu desconheço. Eu tenho que conhecer. E essa análise é muito importante. É uma dica do nosso amigo e psicólogo espírita Rossandro Klingen. Segundo, a prática do bem e a solidariedade nos aproxima de Deus, nos deixa num ambiente do bem, do amor. E este ambiente nos fortifica, nos traz sintonias melhores, nos traz pensamentos, sugestões, intuições melhores.
Então, a prática do bem é o caminho. Por isso que foi dito para nós, todos os espíritas conhecem que fora da caridade não há salvação. É o caminho a seguir. Se queremos resultados melhores e diferentes do que temos tido, nós precisamos de ações diferentes e melhores daquelas que habitualmente praticamos. Então, refletir sobre nós mesmos, refletirmos sobre nós mesmos é muito importante, porque todos nós somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Então, cabe a nós fazermos essa pergunta: com quem estou sintonizando? A quem eu estou atraindo? Essa é a tarefa que nos pertence. E se nós não procuramos mudar as nossas atitudes, nada muda, porque as nossas atitudes trazem reações das quais nós reclamamos: por que isso me aconteceu? Porque muitas das vezes são respostas de atitudes nossas, no presente ou no passado. É um bilhetinho de Deus nos mandando: olha, precisa corrigir daquele jeito. Então, quando a gente muda a maneira como a gente recebe a dor, o problema, a dificuldade, o obstáculo, nós começamos a enxergar caminhos melhores de saída. Chico Xavier nos deixou uma frase fantástica para a nossa reflexão. Não podemos modificar o passado, mas podemos começar agora e fazermos um novo fim. A liberdade humana, então, meus amigos, ela está em via de perfeito desenvolvimento, porque o progresso é a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. Por isso que ele, o livre-arbítrio, tem importância capital e de graves consequências para toda a ordem social por sua ação e repercussão na educação, na moralidade, na justiça e na legislação. O livre-arbítrio é a expansão da personalidade e da nossa consciência. Suprida ao princípio pelo instinto, que pouco a pouco desaparece para dar lugar à razão, nossa liberdade, que é muito escassa nos graus inferiores no período primário que já ultrapassamos, toma extensão considerável quando o espírito adquire a compreensão da lei. O espírito só estará verdadeiramente preparado para a liberdade quando as leis universais que lhe são externas passem a se tornar internas, conscientes em razão da sua própria liberdade e da sua própria evolução. No dia que nos penetrarmos na lei e dela fizermos norma de nossas condutas e ações, teremos atingido o ponto moral em que nos dominaremos e nos governaremos a nós mesmos. Daí em diante, já não precisaremos do controle severo das autoridades, das leis a nos impor limitações e deveres que por agora precisamos vivenciar para nos educar e nos pôr limite. Mas dias virão que nós não precisaremos mais desse rigor das leis governamentais, porque nós já teremos as leis universais dentro de nós como guia. E o que ocorre com o indivíduo se dá também com a coletividade. Um povo só é verdadeiramente livre, digno de liberdade, se aprendeu a obedecer a essa lei interna, lei moral, eterna, universal e imutável, que não emana de um poder humano, nem de uma casta, nem de um governo, nem da vontade das multidões, mas sim de um poder bem mais alto, que a tudo governa. Sem a disciplina moral que cada um de nós deve se impor a si mesmo, as liberdades mal interpretadas passam a ser uma fraude, um grande engano, porque em vez de nos libertarmos, estaremos nos algemando, estaremos nos prendendo às consequências desses mesmos atos que invariavelmente teremos que corrigir. Sem a disciplina, nos escravizamos às atitudes errôneas. Podemos até ter aparência de livres, mas não os costumes de um povo livre.
Sempre seremos escravos de nossa violência, das nossas paixões, apetites, como também de todas as complicações e desordens que insistimos em manter como hábitos, em nome de uma ilusória liberdade. A alma sofre tanto mais o peso das fatalidades materiais, quanto mais atrasada e inconsciente é. E tão mais livre se torna, quanto mais se eleva e se conscientiza das leis divinas. Dando uma pincelada sobre as leis divinas e a classificação delas, ela se divide em dois grandes grupos, as leis físicas e as leis morais. As leis físicas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. Esse estudo pertence à ciência. Veja que interessante essa definição. As leis físicas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. Ora, tudo se movimenta no espaço, desde o macrocosmo até o ser mais minúsculo. Temos que ser usado o telescópio, do microscópio para vermos, para assistirmos, para ver o seu movimento, estudar, e até os elétrons, as células menores que existem. Os cientistas precisam de instrumentos que permitem a sua visão. Então, tudo se movimenta e toda a matéria se modifica. Então, as leis físicas são todas as ciências. A biologia, a química, a geologia, a física, a matemática e por aí vai. Todas as leis físicas. Esse estudo pertence à ciência que vai pouco a pouco em suas pesquisas reencontrando e descobrindo as leis que já estão aí no universo e foram criadas por Deus. As leis morais contêm as regras da vida e do corpo e a das vidas da alma. Dizem respeito especialmente ao homem, considerado em si mesmo, suas relações com Deus e com o próximo, com seus semelhantes. Ou seja, o que aconteceu? As leis morais passaram o seu estudo a pertencer aos filósofos e aos religiosos. Por quê? Porque se tratam de questões abstratas e a ciência lida com o que é concreto, com o que é mensurável, posso medir, pesar, né? Com o que é concreto mesmo, com o que é condensado. E eles não lidam com o abstrato. Então, por muito tempo, os cientistas ficaram de um lado e os filósofos e os religiosos ficaram do outro lado e não havia diálogo entre esses povos. Eles não conversavam e, por isso, muito tempo ficou separados, esquecidos que as duas leis pertencem a um só Senhor, que é Deus. Então, precisou acontecer a chegada da terceira revelação de Deus para nos libertar. Nos libertar de quê? De nós mesmos, através do conhecimento, da reflexão e das atitudes morais que nos são ensinadas. Porque a doutrina espírita tem tríplice aspecto. Ela é ciência, que nos traz o conhecimento, ela é reflexão, ela é filosofia, que produz a reflexão, e ela é religião, porque ela traz a conduta moral que Jesus nos deixou. Não temos hierarquia sacerdotal, não temos rituais, não temos templos ornamentais, mas o nosso templo é o templo interior, onde a gente produz maior conhecimento e maior elucidação e um trabalho contínuo de nos melhorar através da ação do bem e da caridade. Essa é a proposta da doutrina espírita, nos libertarmos. Em Coríntios, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo nos afirmou: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Belíssimo, porque nós temos a capacidade de fazer muitas coisas, mas nem tudo que é bom para nós podemos fazer. Porque verdadeiramente bom só é se ele é bom hoje, amanhã, depois, para sempre, para mim e para você.
O bom, quando ele é bom para mim e prejudica alguém, é mal para outra pessoa, ele não é bom. Então, nem tudo nos convém, né? Se nós prejudicamos alguém com aquilo que eu vou conquistar para mim, prejudicando alguém, não é bom para mim, porque isso vai cair nas consequências, na nossa conta que nós temos lá no mundo espiritual. A ela será computada essa falha e nós teremos que arcar com essa conta de termos prejudicado alguém ou muitos. Então, a lei de ação e reação é uma lei divina. Tem até um livro maravilhoso que é recomendado, que é um livro de André Luiz, de ação e reação, que eu recomendo muito para todo mundo ler, porque ali tem histórias que falam da nossa vida, a gente se vê ali, principalmente os capítulos que falam do débito congelado, o débito aliviado e o débito congelado, o débito aliviado e o débito superado, não é isso? Acho que é isso. Desculpe, mas o livro a ler, Ação e Reação, de André Luiz, é imperdível. Pois bem, Isaac Newton, eminente físico e matemático, descobriu esta lei, a formulou e ficou conhecido como a terceira lei de Newton. A toda ação corresponde uma reação de igual intensidade, mas de sentido contrário. Lei física, que também é lei da vida, porque ela está inserida em todos os aspectos e ângulos de nossa vida. E é assim que a bondade e a misericórdia divina revertem para nós os nossos erros em novas oportunidades de sentirmos em nós o que fizemos a outrem, num processo educativo que vai aos poucos desconstruindo o nosso individualismo, nosso orgulho, nosso egoísmo, renovando-nos pouco a pouco, tirando de nós velhos e arraigados hábitos, promovendo assim uma renovação com novas perspectivas e novos comportamentos. Todos estamos vinculados ao planeta de expiação de prova. A Terra é um deles. E nesse mundo, nós temos a necessidade do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz e da doença para valorizar a saúde. A Terra, sendo uma dessas moradas, ela tem como característica servir de exílio, de escola, de hospital ou de penitenciária aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Ou seja, nós. Por que nós somos rebeldes à lei de Deus? Porque nós ainda queremos fazer as coisas do nosso jeito, sem entender as regras e as leis da vida. E nem podemos usar o pretexto de desconhecimento dessas leis, porque a providência amorosa de Deus colocou dentro da nossa consciência gravada aquele farol que ilumina, mesmo através das névoas, das paixões, a nossa consciência. Consultá-la é um dever, porque isso vai refletir sobre nós mesmos. Tirar um minutinho do nosso dia para pensar em nós mesmos, ver o que nós estamos fazendo, repensar algumas atitudes, conversar conosco mesmos e conversar com Deus são procedimentos valiosíssimos nesse momento de construção de novos hábitos que todos precisamos começar. Buscar estudar as leis de Deus, refletir sobre a sua importância em todos os âmbitos de nossa vida, quer seja nas relações de trabalho, amizade, família e sociedade, é um dever. Assim podemos internalizar aos poucos todas essas leis, tornando-as um guia seguro para apoiar nossos pensamentos, sentimentos, emoções e ações e dali percebermos se estamos certos ou precisamos corrigir a rota. E em vez de sermos seres passivos, curvados ao jugo das reações e expostos à incerteza da inércia, nós teremos a nossa alma livre das cadeias de fatalidade e obteremos a verdadeira liberdade sob a luz do entendimento.
Todas as dificuldades materiais podem ser vencidas, o mal é criação nossa, e cabe a nós nos livrarmos dele. Ele não está só do lado de fora, ele está principalmente dentro de nós. E por ser nós, somos nós que temos que dar conta. E é natural, nos caminhos das tentativas, que experimentemos ali e aqui o fracasso. Muitas vezes não conseguiremos, mas é assim mesmo, na tentativa de acertos e erros, é que nós vamos experimentando e corrigindo. O que não podemos é deixar de perseverar. Esforcemo-nos, tomemos consciência do nosso papel e do objetivo maior perante a vida e seremos livres. Somos espíritos imperfeitos, sim, mas trazemos um impulso renovador e progressista. Somos perfectíveis, capazes de realizar nossa própria transformação e evolução. Nosso Mestre Jesus disse que não nos deixaria só. Ele é nosso mestre e guia. Ele disse que nos libertaria se conhecêssemos a liberdade, a verdade, que ela nos libertaria. E a verdade já chegou para nós. Então, cabe a nós construirmos esse caminho de verdade, de conscientização. Jesus é nosso guia, modelo, ele está conosco. Estejamos também com ele. Muita luz e paz para todos nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Irmã Rosa, por mais esta oportunidade que tivemos de estarmos aqui reunidos virtualmente, recebendo as lições valiosas do Evangelho de Jesus e da doutrina dos Espíritos. Abençoa a todos nós, de maneira que possamos colocar em prática as lições que aqui sempre recebemos, que essas lições possam se traduzir em nossas vidas pela prática do bem e o amor ao próximo. Abençoando-nos ainda, nós rogamos aos bons espíritos pela irradiação de energias para todos os lares que agora conosco estão conectados, que as energias benfazejas possam chegar até cada lar, envolvendo a cada familiar, trazendo a paz, a esperança, o bom ânimo, na certeza de que tudo está caminhando de acordo com a vontade de Deus. E por fim, Senhor, rogamos ainda pela magnetização das nossas águas, pois sabemos que este é o remédio bendito que complementa as nossas necessidades fluídicas. Muito obrigado, Jesus, que a sua paz, que o seu amor possa permanecer conosco em mais esta oportunidade. Que assim possa ser, com a graça de Deus.